Essa live é para poder explicar um pouquinho sobre o LPF, os benefícios dele e para você tirar as suas dúvidas sobre o método. Tem 3 pilares. O primeiro pilar dele é a respiração, então no método você aprende exercícios respiratórios, pautas posturais e o famoso vácuo abdominal. E eu vou falar um pouquinho de cada um, o porquê fazer todos esses fundamentos nesse método. O LPF ele foi desenvolvido através das posturas do RPG, a respiração da yoga e o vácuo abdominal ele é um exercício hipopressivo. O que é isso? Tudo que a gente faz ele é hiperpressivo. Falar é hiperpressivo, tossir, espirrar, rir. Quando você agacha para pegar alguma coisa no chão, você gera um aumento de pressão intraabdominal. Essa pressão dentro do seu abdômen, ela pode ir para frente, para baixo, para as costas ou aqui para a sua caixa torácica. Então, o método, através dos exercícios respiratórios, a gente consegue fazer esse gerenciamento de pressão intraabdominal. Essa pressão, ela vai então, com o método que você aprende com a respiração, ela vai para a abertura das suas costelas, dessa forma. Você inspira, as suas costelas abrem. Você expira, as suas costelas fecham. Você é responsável por esse gerenciamento de pressão intraabdominal. Se você não tem esse domínio desse gerenciamento, a pressão, quando ela entra, ela vai para onde tem espaço. E isso é muito ruim. Por isso, eu vou fazer um teste aqui que ele é bem rápido sobre respiração. Coloque uma mão no seu peito e uma outra mão no seu umbigo, por exemplo. Aqui, você vai só respirar do seu jeito normal. E você vai observar com essa respiração qual mão que sobe mais. O porquê que é importante fazer isso? Se você tem uma respiração abdominal, que a sua mão na sua barriga ela fica sempre movimentando, você está gerenciando esse ar para ficar estufando o tempo inteiro a sua barriga. E como eu disse, se tudo que a gente faz gera um aumento da pressão, essa pressão ela acaba empurrando as suas vísceras e os seus órgãos contra a parede do seu abdômen. E isso faz com que a sua barriga seja projetada para frente. Então essa respiração abdominal, ela não é tão eficaz. Agora, se você colocou a mão no peito na hora de respirar e essa respiração ela aconteceu mais aqui em cima, isso daqui também não é uma respiração muito ideal. Por quê? Quando você respira tentando subir a sua caixa torácica, você tensiona musculaturas como o seu trapézio. E tensionando essa musculatura, que é acessória, ela não é o músculo da respiração, você não dá função para ele. Então, qual é o músculo da respiração? É o seu diafragma, que ele fica aqui, abaixo das suas costelas. Então, se você tem esse padrão respiratório, você acaba tensionando esse grupamento muscular para poder te auxiliar nessa respiração. Por isso que no método nós fazemos a respiração costal. Ela é uma respiração onde você vai imaginar, forma lúdica. Você vai inspirar, suas costelas vão subir como se fosse a alça de um balde e você vai soltar o ar, as suas costelas vão fechar. A alça do balde vai descer. Então, tenta imaginar dessa forma lúdica. Você vai inspirar e você vai soltar o ar. Observa que quando eu gerencio a entrada do ar para a abertura das minhas costelas, até a minha cintura ela fica um pouco mais fina, porque a pressão do ar está vindo para cá e não para cá. Eu vou fazer a respiração abdominal, ó. Quando eu faço essa respiração, eu acabo desativando musculaturas profundas do meu abdômen. Por quê? Essas musculaturas, para quem não sabe,
elas são antigravitacionais. Elas atuam contra a gravidade. São musculaturas que você não precisa pensar nesses músculos para você poder ativar eles. O seu cérebro, ele faz isso por você 24 horas. O problema é que quando a gente começa a ter padrões compensatórios, que é uma postura mais caída, e a respiração também abdominal, a gente acaba desativando essas musculaturas que são antigravitacionais. Quando eu tenho uma postura mais caída, até a minha cintura some. Mas quando eu estou numa postura boa e com a respiração costal, eu ativo então esses músculos que são o transverso, que é a sua cinta natural, oblíquos interno e externo. Essas são as principais musculaturas que você vai ativar. Por quê? São esses músculos que ajudam a fazer a sustentação da sua coluna. Então, por isso que eles são tão importantes. E outra coisa, esses músculos, como a gente não comanda eles voluntariamente, não é igual o seu reto do abdômen, que eu falo, contrai o reto do abdômen. A pessoa vai lá e contrai o reto. Então, aqui você tem domínio. Esses músculos mais profundos do seu abdômen, você não tem esse domínio. Então, por isso que através da respiração e de pautas posturais de crescimento, principalmente axial, você tem que aprender que a sua cabeça ela vai crescer junto com o seu tronco, você consegue ativar essas musculaturas. Por isso que elas não são tão ativadas em exercícios como abdominal e exercícios na academia, porque elas são constituídas por outros tipos de fibras, que são as fibras tônicas. Elas correspondem mais a estímulos respiratórios e posturais, ok? Para quem que é indicado então o LPF? Pessoal, é para qualquer pessoa, desde criança a pessoas mais velhas. Qualquer pessoa pode fazer então o LPF, principalmente para quem tem problemas com má postura, dores nas costas, hérnia de disco, incontinência urinária. Para as mamães é excelente para pós-parto. Por quê? Independente de quanto tempo que você deu à luz, esse método ele serve para você. Porque a gente tem que reprogramar esse abdômen, ok? Agora, outra dúvida que surgiu foi sobre usar cinta modeladora. Já vou pegar esse ganchinho aí que eu já falei sobre a ativação do seu músculo transverso. Não é muito recomendado usar ela, porque quando você usa a cinta modeladora aqui, você acaba inibindo o seu transverso, que é a sua cinta natural, você inibe ele de ativar. Então, se tem um agente externo fazendo isso por ele, por que o músculo vai trabalhar, não é? Qual é a melhor hora para se fazer o LPF? Eu costumo falar que a melhor hora é a hora que você acorda. O LPF ele não deve ser feito com a bexiga cheia. Então, foi ao banheiro, tomou uma água, porque é importante hidratar, porque a gente está fazendo uma reprogramação também postural. Então, a gente tem que hidratar o nosso corpo e as nossas fáscias. E a melhor hora do dia é quando você acorda, porque são 5 a 10 minutos de técnica que você vai fazer todos os dias. Então, o ideal é quando acordar, porém, eu, por exemplo, sou uma pessoa que acordo muito cedo. Como eu acordo muito cedo, eu deixo para fazer ou antes do meu treino ou depois. Então, se é a hora que se enquadra no seu dia a dia e na sua rotina. Eu quero fazer com vocês agora um teste que chama teste de competência abdominal, para saber se o seu abdômen, se ele é competente para na hora da pressão entrar do ar, se a barriga não ficar subindo. Então é isso que a gente vai fazer. Esse teste, gente, ele é super rápido. Você vai se posicionar deitado e vai fazer um abdominal. Quando você fizer o abdominal, você vai tirar só essa parte aqui de cima. E aí você vai só subir com a sua cabeça e tirar um pouco dos seus ombros. Se você perceber que a sua barriga sobe, é porque você não tem competência desses músculos, que é o seu oblíquo interno. Você não tem competência desses músculos. E aí, quando você aumenta a pressão dentro do seu abdômen, a sua barriga vai para frente.
Então você não tem a competência ainda para fazer, por exemplo, esses tipos de exercício, que são os abdominais. Você precisa igualar os dois. Você precisa estar com os seus músculos de força iguais aos seus músculos tônicos. Às vezes você foi uma pessoa que fez abdominal a vida inteira, então os seus músculos de força estão aqui. Só que quando você vai fazer o abdominal, a sua barriga sobe. Se a barriga sobe, é porque os músculos tônicos não estão na mesma fase. Então, o que eu falo para os meus alunos? Concentre mais nesses exercícios por um período aí de um mês, por exemplo, até que os músculos tônicos se ativem e fiquem igual aos músculos de força. Porque assim você vai ter sucesso e aí você não vai fazer com que os seus órgãos vão para frente, que vão aqui para a parede do seu abdômen. Eu costumo falar que quem respira pela barriga vai ter barriga. Gente, isso daí é tudo uma reprogramação. Você está enviando informações 24 horas de que você quer que a sua barriga seja projetada para frente. Você tem uma respiração que a sua barriga fica sempre inflando. Você faz exercícios hiperpressivos, só isso, abdominal, agachamento, e a sua barriga sempre está indo para frente. Então, não tem outro jeito. Seu cérebro ele vai entender que você quer que a sua barriga seja projetada para frente. Então, por isso eu volto a martelar em cima. Tem que fazer os exercícios hipopressivos para você poder atuar nesse gerenciamento de pressão interna. Deu para entender o que é esse gerenciamento? Porque ele é muito importante. E por falar em importante, todo mundo procura o LPF por conta do vácuo abdominal, que é aquela parte que você suga o seu abdômen. E esse vácuo, gente, ele só corresponde a 30% de todos os benefícios que a técnica pode oferecer. Os outros 70% que você vai adquirir com a técnica, ele é muito mais pela respiração e pelas pautas de crescimento. Quando você consegue ter essa consciência do seu corpo sobre o que é crescer axial, você vai dominar muito mais e vai ter um corpo muito mais consciente, muito mais funcional e muito mais harmônico. E o pessoal procura muito a LPF por causa da estética, porque sim, nós conseguimos diminuir até 12 centímetros de circunferência da sua cintura e do seu abdômen, mas nada tem a ver com perda de gordura, a gente não trabalha isso. O que a gente faz é um reposicionamento dos seus órgãos. Com o passar do tempo, uma respiração mais curta, você também não fazendo esse gerenciamento, respirando pela barriga, essa pressão do ar, ela acaba achatando praticamente os seus órgãos, eles tendem a descer. E quando eles descem, você vai ter um aumento dessa pressão aqui dentro do seu abdômen. Aumentando muito essa pressão do abdômen, você vai ter dores nas costas, má postura, e isso daí não é uma coisa muito legal. Então, por isso que é muito importante fazer esse gerenciamento de pressão intraabdominal e que vocês entendam sobre esse gerenciamento. O pessoal me pergunta muito com quanto tempo que a gente vê resultado. Isso daí depende muito. Tem alunas minhas que veem resultado com 2 sessões, tem outras alunas que veem resultado com 1 mês. Depende muito da sua determinação em fazer o método. Ele tem que ser feito todos os dias de 5 a 10 minutos. Toda vez que você vai fazer, você vai criar um pouco mais de consciência sobre o seu corpo. Você vai entender melhor a técnica e aí você vai aprimorando mais ainda esse conhecimento.